Olá, seja bem-vindo a mais uma edição especial do programa UrbanView. Nós vamos apresentar hoje o programa UrbanView Especial Debate, que hoje discutirá o tema O Legado da Copa do Mundo no Brasil. Em 2007, quando o nosso país foi escolhido para sediar o evento esportivo de maior audiência no mundo, um dos discursos mais ouvidos foi o da importância do seu legado, como modernas arenas esportivas e, principalmente, diversas obras de mobilidade urbana e infraestrutura que ajudariam a movimentar a economia brasileira e beneficiariam milhões de cidadãos brasileiros. 7 anos depois, os resultados não são os esperados e poucas obras foram concluídas. Vamos debater, portanto, nessa edição, a quantas anda este legado? Será que perdemos essa janela de oportunidades pelo atraso e pelo descumprimento dos compromissos assumidos? Quais serão os reflexos desse descompasso entre o que foi prometido e o que foi entregue para a imagem do nosso país? Então, tenho aqui ao meu lado minha companheira Sandra Lanza. Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Tema importante, hein? Tema importante, com convidados especiais que a Sandra apresentará a vocês. Pois é, bem-vindo a você que está nos assistindo no nosso UrbanView Especial Debate. Para compor a nossa mesa discutindo esse tema que o Gilberto colocou, eu tenho 5 pessoas muito importantes no tema aqui para poder discutir. Tomás Assunção, engenheiro e presidente da Urban Systems. Aloysio Margarido, engenheiro e diretor comercial da Aeroportos Brasil Viracopos. Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de São Paulo. Rodrigo Prada, diretor do Portal da Copa. E ao meu lado, Flávio Chevis, economista e presidente da ADAX. Eu quero convidar você também para mandar os seus comentários e perguntas ao vivo aqui no nosso UrbanView Especial Debate. O e-mail para você participar, urbanview@urbansystems.com.br. Eu estou aguardando a sua participação. Isso aí. A Sandra estará checando aqui de tempos em tempos o e-mail, então sua pergunta é bem-vinda, sua questão é bem-vinda, o tema é importante. E nós vamos iniciar então o primeiro bloco do nosso debate. A nossa primeira questão traz como pano de fundo uma matéria recente do jornal Folha de São Paulo, que diz que há 30 dias da Copa do Mundo, metade das metas relativas às obras programadas não foi cumprida. Segundo eles, de 167 intervenções anunciadas, apenas 68 estão prontas, ou seja, 41%. Outras 88, que constituem a maioria, 53%, ainda estão incompletas ou ficarão para depois da Copa. 11 obras simplesmente foram abandonadas e não sairão do papel. A pergunta que eu tenho para os nossos convidados é: na avaliação dos senhores, o Brasil perdeu a oportunidade de um legado positivo para esse evento? Tomás? Bom, primeiramente queria agradecer a presença de todos. É um prazer para a gente estar junto aqui novamente. Fizemos uma mesa redonda dessa em 2010, com a presença do Bruno, com a presença do Rodrigo, onde, naquela época, tínhamos feito a leitura das 20 cidades candidatas e o que seria o legado para todas aquelas que fossem escolhidas, as 12 escolhidas. Hoje a gente retoma esse assunto numa avaliação que até agora nos leva a uma situação meio complicada, mas de qualquer maneira a preocupação maior é que no final da Copa mesmo é que vamos ter a noção de que resultado nós tivemos e se nós perdemos mesmo essa janela de oportunidades que qualquer país, quando se candidata a ter uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada, sabe do nível de visibilidade que ele terá para o resto do mundo. Obviamente que o desdobramento pós-Copa, pós-Jogos, é exatamente a busca de negócios, é a busca de acordos bilaterais, é a busca da globalização e da internacionalização de um país do ponto de vista de negócios. Esse legado e esta janela de oportunidades, nós só vamos ter uma dimensão do real e se perdemos ou não, se aproveitamos ou não, após o término da Copa, uma vez que o Brasil estará
na tela de alguma coisa perto de 2 bilhões de pessoas olhando para nós, olhando para o nosso país, diversas facetas do nosso país, um país que tem uma pluralidade, que tem uma diversidade cultural, uma diversidade étnica. Lá em todos os cantos desse país vão estar chegando emissores de identidade para o resto do mundo. E vão estar sendo emitidos sinais de comportamento, sinais de posicionamento, enfim. Acho que teremos um momento decisivo para o país, do ponto de vista desse legado. Um legado que não mais estamos avaliando em termos de obras de infraestrutura, ou obras de aeroportos, ou obras de estádios, mas sim de como é que esse país se posiciona diante do mundo para ser uma oportunidade de negócios e de desenvolvimento de acordos e de trabalhos, além do turismo. Então, eu não diria que a gente perdeu essa oportunidade, mas estamos perto de perder. Aí os nossos parceiros e amigos aqui, cada um na sua especialidade, vai poder dar uma contribuição onde nós vamos poder trocar que níveis de otimismo ou que níveis de pessimismo a gente tem para esse momento pré-Copa. E depois provavelmente a gente faça uma outra brincadeira de amigos assim, quando a gente tiver terminado a Copa do Mundo. Muito bem. Rodrigo Prada, você que é jornalista, diretor do portal da Copa, tem o privilégio de acompanhar aí muito de perto, participar de praticamente todos os eventos que são ligados a Copa do Mundo. Essa questão desse balanço que a Folha de São Paulo faz, aqui, que a gente colocou nessa primeira questão, e que a gente está perguntando, você acredita que esse legado foi uma oportunidade perdida? Olha, Gilberto, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E se a gente levar em conta o otimismo que nós tínhamos em 2007, em 2009, em 2010, quando debatemos esse assunto aqui, eu imagino que hoje talvez eu seja um pouco mais pessimista em relação a esse assunto. Porque, de fato, nós tínhamos uma grande oportunidade. O governo estabeleceu 139 obras que seriam necessárias para que a Copa do Mundo corresse da melhor forma possível. Sabemos que na parte de mobilidade urbana, na parte de aeroportos, na parte de hotelaria, algumas obras eram essenciais para o evento, outras essenciais para o legado. Eu acho que para o evento o mais essencial eram os estádios estarem prontos, porque as operações especiais para a Copa do Mundo elas vão funcionar, tanto de segurança quanto de deslocamento das pessoas, e na área de aeroportos eu tenho certeza que o Aloysio vai poder mostrar um pouco isso para a gente. Mas eu acho que do ponto de vista de imagem, nós perdemos já esse jogo. Entramos aí às vésperas da Copa do Mundo com uma imagem muito mais negativa para o mundo do que positiva. Nós fizemos um levantamento muito rápido sobre a visibilidade que o Brasil teve lá fora, principalmente durante a Copa das Confederações. E claro que por conta das manifestações, por conta de uma série de fatores, a nossa visibilidade tem sido mais negativa do que positiva, né? Não que isso afete a Copa do Mundo, mas talvez afete aquilo que nós mais buscávamos, que era mostrar que o Brasil estava preparado para participar aí da Champions League, do turismo internacional, e poder competir, né, com os grandes players do planeta nesse sentido. Então, eu acho que nesse sentido ainda temos alguns dias para consertar uma série de coisas e a gente precisa reverter esse jogo. Eu acho que ainda é possível, sim. Ainda tenho a esperança, mas eu acredito que esse vai ser um ótimo debate para falarmos sobre essas questões. Isso aí. Maravilha. O Flávio, que está aqui também ao nosso lado, é um especialista em estruturação e modelagem de projetos de infraestrutura com foco de transportes. Ainda em relação a essa primeira pergunta, que pergunta sobre a questão do legado, se o Brasil perdeu a oportunidade desse legado positivo com esse evento, eu gostaria da avaliação dele, principalmente nessa área de infraestrutura de transportes. Ok. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Urban e da Sandra, né, para participar desse debate. E eu
ao mesmo tempo, compartilho da visão já colocada pelo Tomás e pelo Rodrigo, de um negativismo, né, de uma sobra e de uma imagem negativa, mas eu vejo um legado mais abstrato, aí, positivo, até pelo tipo de inserção que eu mesmo vivo, né, no dia a dia, que é o próprio debate e a conscientização da necessidade da infraestrutura, né? Então, você tem uma série de projetos, falando, por exemplo, de mobilidade urbana, que estão em andamento, que foram desengavetados, que realmente não ficarão prontos para a Copa, vão ter uma defasagem, mas que serão um legado, quer dizer, é inegável, né? Para o evento em si, o Rodrigo bem colocou, eu nunca me preocupei nessa área de transporte pelo fato de que operações especiais e uma abordagem operacional estanque, né, para aquele momento, poderia resolver os problemas mais graves. Inclusive, o que aconteceu essa semana em São Paulo de se decretar um feriado, né, no dia da Copa, né? Isso foi uma discussão até que eu, com especialistas da área, tivemos num evento internacional, né, de transporte público, o ano passado em Genebra, que foi perguntado, né, eles com toda a ansiedade para nós brasileiros, o que vocês vão fazer nos dias de jogos? Ele falou, provavelmente haverá muitas ocasiões em que se decretará o feriado. Então, se você olhar do ponto de vista até econômico, né, um evento que dura ao redor de 30 dias, quer dizer, você nunca vai justificar também fazer uma grande obra metroviária por causa daquele evento. Eu acho que o legado é conscientizar que nós precisamos dessa infraestrutura, que se desengavetaram projetos e que eles devem ser voltados à população, quer dizer, não ao turista, né? A questão mesmo aeroportuária, quer dizer, você tem necessidade hoje, pelos fluxos de comércio, pelos fluxos de passageiro da globalização, é inegável que nós precisaríamos de mais aeroportos, né? Então, independente da Copa, eu acho que nessa área, inclusive, o governo federal atuou fazendo as concessões, que aí estão, que antes estavam engavetadas também, ou estavam estagnadas, né? Então, isso foi desengavetado. Eu acho que tem uma parte do legado que já é positiva, mesmo que fisicamente a gente não tenha todas as obras prontas, né? Então, você vê uma movimentação no setor, principalmente na mobilidade urbana, que ela acordou e ela continua vigente. É complexo fazer uma obra de infraestrutura desse tipo, ela é realmente complexa, e eu acho que a gente pode melhorar bastante a administração, né, a gestão dessas implantações. Isso também é outro legado, né? Nós temos a necessidade de melhorar, e isso é muito patente dentro, principalmente dos governos que executam esses projetos, né? E, agora, no curto prazo, há um pessimismo, há uma sensação muito negativa, mas eu acho que a médio prazo, nós não podemos aí, digamos assim, ficar cabisbaixos, né? Tirou a sujeira debaixo do tapete, é isso? Embora entrando um pouco atrasado no jogo, ou perdendo de 1-0 para usar... Entramos no jogo. Entramos no jogo. Então, eu acho que foi interessante sua abordagem, viu, Flávio? Eu acho que tem mesmo isso, eu acho que é uma preocupação de que continue nesse processo para que a gente aproveite, até para o Brasil como um todo, essa pós-Copa, né? Exatamente. O evento Copa 30 dias deflagrou uma série de coisas que a gente... Só complementar até, não é minha área de especialidade, mas a questão hoteleira. Eu vi uma declaração isso já faz um ano, aquele investidor famoso do mercado imobiliário, Sam Zell, americano, né? Que foi acionista da Gafisa, enfim, hoje é acionista e investidor em alguns projetos no Brasil. Ele é um otimista, ele tem uma visão positiva em relação ao Brasil, e perguntaram para ele sobre hotéis e Copa, né? Ele falou, você acha que eu vou investir em hotel por causa da Copa? Ele falou, não, por causa de algo que dura alguns dias. Não, eu olho o longo prazo. Quer dizer, ele colocou essa postura da qual eu compartilho, não só para a hotelaria, mas para os outros equipamentos aí que estão sendo implantados. Aproveitando, vamos ouvir então a opinião do Bruno Omori, que está aqui conosco e que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, sob o ponto de vista da indústria hoteleira. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite da Urban Systems. É um grande prazer e privilégio estar falando para vocês essa noite. Eu sou um extremo otimista da Copa do Mundo.
Tanto é que nós montamos o Conselho Estadual de Turismo, a Câmara da Copa, fizemos ontem uma reunião junto com a MET, FIFA, todas as entidades do trade turístico, a ABIM, PROCON, São Paulo Convention Bureau, SP Tours e outras mais, que são parceiros e trabalhamos em conjunto para conseguir o legado positivo. E aí que nós vamos colocar o que é legado positivo. Legado positivo é o turismo. As atividades econômicas que nós vamos ter por causa da Copa, durante e depois da Copa. Nós falamos de turistas, nós tivemos 600 mil turistas aqui no Brasil. Se cada um gastar $400 por dia, durante 10 dias, que é a média que eles ficam, nós estamos falando algo de 3, 4 bilhões de dólares diretos à economia. A gente fala de programa de turismo no mundo, depois da Copa do Mundo, em termos de fluxo turístico, a Alemanha duplicou o fluxo depois da Copa da Alemanha. E é isso que o Brasil precisa. Nós recebemos, no ano passado, 6 milhões de turistas estrangeiros no Brasil. Para ter uma ideia, o México recebeu 25 milhões, a França recebeu 80 milhões e a Espanha 60. O Brasil só com 6, Cuba recebeu 3 milhões e meio, com projeção de crescer para 6 milhões nos próximos 3 anos. E a Copa do Mundo, como qualquer grande evento internacional, é a grande oportunidade da gente mudar esse fluxo. Nós mandamos no ano passado 26 milhões de brasileiros que gastaram 27 bilhões de dólares lá fora. Ou seja, nossa balança comercial no turismo é de 20 bilhões de dólares de déficit. Então, quando a gente fala que vai ter 4 bilhões de dólares entrando só com turistas somando, se cada brasileiro tomar durante 8 dias uma cervejinha e gastar R$10 só em cervejinha, com 200 milhões de brasileiros, nós estamos falando em 16 bilhões de reais da economia brasileira. De novo, esse ano, como foi na última Copa, foi o ano que nós mais vendemos televisores. Já batemos o recorde de novo de venda de televisões. Dentro da hotelaria, como foi bem colocado aqui pelo Flávio, evidentemente, por que não teve nenhum projeto hoteleiro Itaquera? Porque não deu sustentabilidade positiva. Porque os turistas que vêm para a Copa querem participar de uma parte ativa, então eles querem ficar na região da Paulista, no centro, na Berrine, eles querem ter coisas para fazer. E o que acontece? Eles precisam ter também, e para montar um hotel, você precisa ter um payback, aí de no máximo 8, 12 anos, você precisa ter uma taxa de retorno aí de 0,6, 0,7 a 1,4, 1,5 para ser viável. Então nós estamos falando de um mercado que investiu nos últimos 5 anos quase 25 bilhões de reais, não só por causa da Copa, pelo crescimento natural de demanda. Nós tivemos investimentos em várias áreas, nós conseguimos, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, das 32 seleções, 15 vão ficar no nosso estado. Isso significa o quê? Que isso, dados da MET, da FIFA, em aproximadamente de 10 a 20% de todo turista estrangeiro que vem, fica aonde a seleção vai ficar concentrada, no seu treinamento de seleção. Nós vamos falar o quê? Aqui nós pegamos Itu, o Japão e a Rússia. Em Campinas a gente tem, por exemplo, a seleção do Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo. Nós temos em Ribeirão Preto a França. Ou seja, eu vejo a Copa como uma grande oportunidade do Brasil. E mesmo falando de infraestrutura, talvez a estação de Oscar Freire ficasse pronta para 2020. Mas por causa da Copa foi acelerada essas obras e vai ficar pronto para 2014. Isso é um legado para a população. Se Oscar Freire é rodeio drive do Brasil, ela precisava ter um metrô. Então, nós estamos falando de uma posição, eu sou muito otimista, são 27 bilhões de espectadores só na TV durante 30 dias da Copa. Quanto custaria para passar essa imagem brasileira positiva ou negativa para lá? Então é só a gente saber aproveitar. Por quê? Se a gente pega uma grande emissora na Copa passada, ela esteve sem cobrir os jogos, esteve sem cobrir as seleções dos melhores jogadores, mas foram também cobrir as savanas, foram também cobrir aquele restaurante diferenciado. Se a gente fizer um trabalho bom agora, com todas essas seleções aqui, mostrando o que tem para fazer, mostrando as cavernas, a melhor gastronomia do país está aqui, turismo de aventura, turismo de lazer e tudo que o Brasil tem de bom, a gente pode deixar um legado muito, mas muito positivo para mudar esse fluxo turístico. E essa que é legado, e assim, a última Copa aconteceu em 1950 no Brasil, há 64 anos. Aonde nós vamos estar daqui a 64 anos quando voltar à próxima Copa? Então, essa é a nossa Copa. A gente tem que aproveitar financeiramente, tecnicamente, para fazer negócio e fazer amigos. Na próxima Copa eu quero fazer esse debate junto com você. Daqui a 64. Com a cervejinha. Com a cervejinha. Muito bem. Gostei da moeda de cerveja. Eu acho que ela é uma das coisas... E o Bruno trouxe uma coisa que é muito interessante, né? Às vezes a gente não faz contas, né? E quando você tem essa escala, né? Tá 27 bilhões de pessoas olhando para a gente e sabendo que existe em Manaus um peixe, né? Um pirarucu, existe alguma coisa assim,
e lá no Rio Grande do Sul tem um cordeirinho mamão lá no restaurante. É isso aí. Agora, realmente temos um trabalho pela frente, porque se 27 bilhões de espectadores nos perceberem como maus anfitriões, aí nós temos um problema pela frente complicado. Principalmente vocês, quer dizer, principalmente essa questão da hotelaria, essa questão do turismo, né? A hotelaria nós estamos muito bem preparados. Nós formamos só na hotelaria do Estado de São Paulo mais de 8 mil pessoas, com um programa de treinamento direto para quem trabalha, dentro da área de hospedagem, na área de gastronomia e também dos pequenos meios de hospedagens. Nós estamos com programas já ligados de segurança, tanto com a ABIN quanto a Secretaria de Segurança Pública. Na área de artesanato, fechamos um programa para Sutaco, para divulgar o artesanato paulista sendo vendido dentro da onde vão estar os turistas, que os 600 mil turistas estrangeiros e o mais de 1,4 milhões de brasileiros vão ficar onde? Nos hotéis. Então lá, se a gente tiver uma boa divulgação do Estado e mostrar para o Brasil, para o mundo e para os estrangeiros que nós temos de bom, e fizermos um bom atendimento a partir de lá, nós vamos conseguir fazer uma boa estrutura. E mostrar uma ótima gastronomia, e mostrar toda essa parte de segmento. Existe já uma logística toda preparada para pegar os hóspedes e levarem para os centros, ou seja, ou a CTPM ou mesmo o metrô, e fora a família FIFA. Então foi feito um planejamento bem interessante para que eles possam estar com muita qualidade e serem muito bem recebidos aqui no Brasil. Legal, temos aqui também na nossa mesa, participando do debate, Aloysio Margarido, que é diretor comercial da Aeroportos Brasil Viracopos, e nós queremos então ouvir dele a questão do legado e a questão do aeroporto que está sendo tão debatida aí, com muita pessoal criticando, achando que não vai ter infraestrutura suficiente para atender não vai ter condições de atender esse movimento todo. Queremos saber dele então como é que ele vê esse legado, se o que foi feito em termos de aeroportos no Brasil até agora atende às expectativas aí para a Copa. Bom, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder bater esse papo de alto nível aí com todos os participantes, né? Eu queria só fazer um preâmbulo antes, falar antes um pouco de aeroporto, falar um pouco sobre o que eu vejo como legado. Eu vejo basicamente 3 grandes vetores, que um seria a mobilidade urbana, né? A segunda, segurança, e a terceira, como já o Bruno falou muito bem, a questão de turismo e hotelaria, né? Eu acho que, eu sou um otimista, e agregando um pouco ao que o Flávio falou, eu acho que um evento Copa obriga as autoridades, aos técnicos, sentarem e montar uma matriz de prioridades. A gente está cansado de ver aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, quando a gente fala de mobilidade urbana, cada prefeito que entra criando um tipo de corredor, criando um tipo de transporte, e no final a gente não tem um plano global, não tem um plano de longo prazo. Então eu acho que o fato de sentar os técnicos e definir quais são as obras, estando ou não estando prontos para a Copa, é muito importante. Então, aí somando um pouco ao que o Flávio falou, e é o que se pratica no mundo, né? Você, na Alemanha, por exemplo, existe um pacote de obras de infraestrutura que o governo é obrigado a fazer, independentemente do governo que está entrando assumindo, ele tem que fazer determinado porto, determinada rodovia, determinado metrô, sem ter invenções e componentes políticos nisso. É uma coisa absolutamente técnica. Falando um pouco da mobilidade e comentando um pouco das histórias dos aeroportos, o deflagrador dos trabalhos dos aeroportos, da modernização dos aeroportos, foi o que a gente chamou no passado, antes da Copa, do caos aéreo, que nós tivemos até um acidente aqui em Congonhas, etc. E eu acho que a Copa foi um grande catalisador nesse processo, né? Antigamente a gente tinha um operador único, que era a Infraero, uma empresa do governo, e hoje, com esse pacote de concessões, nós já temos 5 players no mercado, 5 novos operadores. Isso está fomentando a competição, isso está fomentando a modernização dos aeroportos. Mesmo que eles não estejam 100% preparados, nós vamos ter aí nos próximos meses ou nos próximos anos bons e grandes aeroportos aí para o Brasil. Muito bem, você está assistindo o UrbanView Especial Debate, que hoje discute o tema o legado da Copa do Mundo no Brasil. Sandra Lanza tem mais uma pergunta para os nossos convidados. Tenho sim, Gilberto. Bom, como é que os senhores avaliam a questão dos estádios construídos ou reformados para essa Copa? Quer dizer, eles vão de fato virar elefantes brancos, como a mídia está colocando, ou não? Qual é a posição de vocês? Dá para criar alguma forma, gerar um negócio sustentável por meio desses estádios? Bom,
eu acho o seguinte, eu acho que nós tivemos um erro que foi ter feito a Copa em 12 cidades-sedes. Esse foi o erro inicial, foi um erro que foi cometido lá em 2009, né? E isso a gente, de certa forma, está correndo agora atrás para tentar recuperar esse problema. Os estádios, eles estavam orçados em 2010 em 2 bilhões de reais. Hoje eles já passam de 8 bilhões de reais. Quando a gente fala essas questões todas de legado, como foi dito aqui, eu só queria colocar uma questão que eu acho que é importante, que é, sem dúvida alguma, a Copa do Mundo serviu de catalisador para que muitas coisas acontecessem. Só que o custo está muito alto para o que a gente está tendo de resultados. Nós tivemos 7 anos e nós conseguimos entregar 4 obras de mobilidade urbana em 7 anos. Eu acho que foi dado um passo, é importante, mas a gente tem que reconhecer que 4 obras de mobilidade das 35 que o próprio governo listou como as mais importantes para estarem prontas em 2014, mostram que há algo errado. E aí tem uma questão, desculpa, Sandra, que é um ponto que eu acho que é importante, que é a questão que foi criada para a Copa do Mundo e que está sendo agora levada para outras atividades da área de engenharia e arquitetura, que é uma questão fundamental para a existência das empresas, que é o RDC. O regime diferenciado de contratação foi criado com base na Copa do Mundo. O que ele faz que é maléfico para o setor de arquitetura e engenharia? É a questão da contratação integrada. Uma coisa é quando é uma PPP, né? Que você tem uma entidade privada, enfim, uma organização privada que vai cuidar daquela obra depois, né? Outra coisa é quando é para uma obra pública. Você fazer um RDC para uma obra pública é uma loucura, porque você contrata no escuro, você contrata sem projeto executivo, né? Você contrata a obra pela obra, né? Então o governo, nós temos um dado dentro do Portal 2014 que nós soltamos ontem, que é assustador. O governo investiu quase 26% dos investimentos em mobilidade urbana foram através de contratos feitos por RDC. Sabe quantos desses contratos foram entregues agora, a 28 dias da Copa do Mundo? O equivalente a 0,14%, né? E isso foi criado para acelerar as obras. Então, eu acho que é importante essa questão do legado, mas mais importante do que isso é não cometermos os erros que acabamos cometendo com a Copa do Mundo. E esse RDC foi um grande equívoco. Voltando à questão dos estádios. Erramos nos 12 estádios, agora estamos procurando uso para alguns deles, né? Então, por exemplo, Manaus, Cuiabá, Natal e Brasília, eu acho que podem entrar nessa categoria. Mas o que acontece? Aí, Bruno, eu também te peço desculpa com uma coisa. Eu acho que o Brasil poderia ter divulgado a nossa Amazônia, o nosso Pantanal, as praias do Rio Grande do Norte, sem ter a Copa do Mundo lá. Porque a Copa do Mundo no Brasil, ela é o fator catalisador dessa divulgação. E por algum motivo, em algum momento, acharam que era necessário fazer a Copa de Manaus para termos a divulgação de Manaus. Não era necessário. A Amazônia teria sua divulgação porque é uma biodiversidade que só temos aqui. Então, eu acho que esse foi um erro e agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo para poder fazer com que esses estádios tenham a sua ocupação. Só para ter uma ideia, um dado só que eu vou lançar aqui para as próximas intervenções. O estádio de Manaus, em 2012, nós pegamos toda a renda do estádio ao longo do ano. Todo o público que frequentou o estádio lá na Amazônia, o ano inteiro, no Campeonato Manauara, não enche uma vez o estádio que foi construído lá em Manaus. Então isso por si só já fala que fica muito difícil você criar 12 estádios e agora ter que correr atrás para dar algum tipo de utilidade para eles. Tomás, você que é um especialista em planejamento, tem essa visão de longo prazo, investiga aí questões que vão acontecer lá na frente, qual a tua opinião sobre essa questão das arenas esportivas da Copa do Mundo? Elefantes brancos ou podem se tornar negócios sustentáveis? Olha, alguns deles, esses 4 que o Rodrigo listou, não tem a menor possibilidade de virar. Alguns outros que são, o de Cuiabá, por exemplo, ele é um estádio que foi desenhado para depois ele ser desmontado. Ele tem as suas arquibancadas desmontáveis, então você pode diminuir e levar essa arquibancada para um outro lugar onde você tenha, sei lá, um desfile, alguma coisa assim. Mas do ponto de vista da relação custo-benefício e do ponto de vista do dinheiro investido e a taxa de retorno, não vou nem falar taxa interna de retorno financeiro, vou falar retorno mesmo,
serão, a maioria desses 12 estádios, com certeza 50%, 60% deles serão elefantes brancos. Na verdade, nós temos uma manada branca, não é um elefante, a gente tem muitos deles. E quando a gente pensa numa arena multiuso, e esse foi o grande discurso usado, é necessário que exista uma demanda, exista um calendário de eventos de 52 semanas que preencha essa arena com atividades, shows de música, uma série de coisas. E nossa experiência hoje, olhando para estádios, por exemplo, como o Morumbi, como o Pacaembu, que tem recebido shows de música, tem recebido uma série de coisas, você vê que a conta é extremamente apertada numa cidade como São Paulo. Então, teremos, sem dúvida, alguns elefantes brancos, vão ser ônus, vai ser um ônus que nós vamos carregar, não é? O dinheiro foi gasto nesse sistema também de contratação. Eu acho que você tem aí uma porta aberta para que os valores estimados e os valores reais sejam completamente diferentes e discrepantes. As taxas de urgência que essas obras tiveram fizeram com que a gente tivesse valores aviltados, não é? E dificilmente essa conta vai fechar. Agora, essa questão. A gente, apaixonado, fez um investimento desproporcional ao tamanho do nosso país. Eu concordo com essa coisa que, para divulgar, a gente não precisaria ter feito a Copa. A gente poderia ter feito uma Copa nos estádios onde a gente tem realmente uma relação econômica viável, né? Se fizéssemos arenas aqui na região, a adequação de arenas na região sul-sudeste, que é onde vai girar o máximo da Copa aqui, porque nós teremos alguns jogos fora daqui, mas a maioria dos jogos, e ainda levando em conta quartas de finais, oitavas de finais e finais, praticamente teremos todos os jogos feitos aqui nas 6 ou 8 arenas que são os estados que têm essa capacidade mesmo para atrair e para girar economicamente essa atividade esportiva. E com tudo aquilo que uma arena deve ter. Então, acho que teremos elefantes, sim. Teremos elefantes e vamos pagar esse preço. Nós vamos pagar esse preço, sem dúvida alguma. Bruno Mori e Aloysio Margarido, vocês que estão ligados à indústria hoteleira e à indústria do turismo, à indústria da aviação, vocês veem algum impacto positivo nessas arenas enquanto legado que impacte positivamente o setor hoteleiro ou o setor de turismo e, por consequente, da aviação? Olha, eu, no meu ponto de vista, eu concordo ali, tanto com o Tomás quanto com o Rodrigo. Eu acho que foi um erro estratégico ter 12 sedes. A gente vê históricos no mundo e outros locais que tiveram Copas e, por exemplo, as Olimpíadas de Atenas, onde demoliram muito dos estádios e instalações, porque você não consegue encher 52 semanas por ano um estádio e fazer uma privatização dessa. Então, com certeza, eu vejo aí, fora da região sudeste, onde você tem uma concentração de renda maior e melhor, eu acho que nós vamos ter vários elefantes brancos. Eu concordo com todos em relação, eu diria que deveríamos ter feito a Copa em no máximo 8 ou 10 cidades. Tem cidades, dessas foram citadas, que não tem estrutura e não tem capacidade para ser criado e nem legado em relação a clubes de futebol que posso fazer. Porém, uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro, e falando como um consultor dessa parte de turismo e tudo mais, é que o que precisa ser feito no Brasil é um profissionalismo. Se nós pegarmos, tem que pegar o exemplo dos Estados Unidos e trabalhar realmente uma arena do ponto de vista profissional, criar licitações que permitam que sejam feitos eventos corporativos, grandes feiras, que seja um espaço que possa ser transformado em grandes feiras, eventos esportivos, grandes shows e trabalhando profissionalmente. Tem que fugir dessa atuada de ficar com o governo. O governo não tem capacidade técnica, nem financeira, nem de qualidade para conseguir de uma forma profissional tocar esses estádios. Tem que ser entregue para iniciativa privada, que com uma experiência profissional, trazendo cases internacionais, possam fazer um projeto viável,
Por isso que eu falo, toda cidade precisa ter um plano diretor de turismo para saber o que vai fazer nos próximos 4, 6, 8 e 20 anos. Tem que ser determinado o que pode ser feito e tem que ser vendido cada destino como um produto turístico para colocar dentro das operadoras, das OTAs e de todas as agências podendo vender o destino. Eu acho que o legado e a gente trabalhar as arenas devem ser trabalhados primeiro com a iniciativa privada, fazendo concessões focado no modelo americano de negócios. E segundo, trabalhar um planejamento a longo prazo, de uma forma consistente, trabalhando questão mercadológica, desenvolvendo produtos, desenvolvendo novos negócios, desenvolvendo personagens que possam vender aquele produto. Eu acho que dessa parte ainda existe a possibilidade, mas é necessário que, principalmente nesses 4 que foram citados, e todos os outros, seja criada uma estrutura profissional de gestão dessas arenas. Flávio, você que é especialista na infraestrutura de transportes, torcedor chega, aeroporto, aeroporto-hotel, hotel-estádio. Como é que você avalia o estágio nessas 12 cidades? Logicamente a gente não vai detalhar cada uma delas, mas de maneira geral, de uma maneira ampla, como você avalia a questão da infraestrutura de transporte para fazer esse processo aeroporto, hotel, estádio? Infelizmente a avaliação não é positiva, né? Quer dizer, como até o Rodrigo colocou, poucas obras previstas de mobilidade foram entregues. E aí eu volto a um problema histórico, aí um déficit, uma dívida de infraestrutura que temos, que não precisa ter o evento Copa, mas no dia a dia nosso já temos uma dificuldade hoje de mobilidade, de deslocamento, seja nas grandes metrópoles, seja nas médias cidades já do interior do país, em que congestionamentos já são frequentes, né? E isso é devido ao quê? Falta de planejamento de longo prazo. Quer dizer, há muitos anos não planejamos, não investimos e essa dívida se acumulou. A Copa, por sua vez, ela, como eu falei, ela desenterrou, desengavetou uma série de projetos, mas não houve tempo hábil. Ao mesmo tempo que a execução, a gente tem que reconhecer, a execução foi muito ruim, né? Flávio, você não acha que esses projetos desengavetados estão desatualizados do ponto de vista de projeto mesmo? Existe esse problema também, né? Quer dizer, projetos que foram feitos há 5, 10 anos. Tem um exemplo clássico disso, é a linha 4 do metrô integrada com a linha 2 na Paulista, com a Consolação, aquele túnel que tanto se fala, né? Ele é um projeto de 20 anos atrás. Então, ele está dimensionado para um fluxo defasado, né? Então, porque o projeto é feito, a gente tem que reconhecer, inclusive, o Estado de São Paulo, e o próprio metrô de São Paulo é uma empresa de alta competência, ela fez projetos que ficaram engavetados muito bem feitos. Mas quando as obras foram feitas e pela velocidade lenta, né, se desenvolver, você acabou se baseando em projetos antigos, defasados, e acontece esse estrangulamento que a gente vive hoje, né? Mas a minha preocupação, até para todos aqui convidados, hoje eu tenho uma preocupação no legado da Copa, mas não o legado no sentido estrito que a gente tem discutido, é o momento pós-Copa que a gente vai viver, me preocupa, né? Na ausência da Copa, ex post, eu me preocupa esse processo de, será que vai ser tudo reengavetado? O ânimo dos empresários que investiram em hotéis, que investiram numa série de projetos visando a Copa, será que isso tudo vai refluir de uma maneira radical, né? Tipo um crash? Isso é uma preocupação até, aí como economista, né? No próprio mercado financeiro, mercado imobiliário, né? Esse na boca do povo, nos últimos 3, 4 anos, não, até a Copa vai subir o preço dos imóveis, mas após a Copa cai. Então, esse tipo de coisa preocupa do ponto de vista macroeconômico, porque você pode ter um movimento de retração, né, de investimentos, do ânimo, né, para investir, que é muito ruim. E a gente já vive um momento econômico já de incerteza e que o investimento já retraiu. Então, você pode ter um adicional de retração que não será saudável para o país. Então, eu acho que é isso, a sociedade, o governo, tem que construir aí um acordo, né, um consenso, para fazer o país continuar rodando. E, como eu falei, o legado vamos continuar com os projetos, né? Eu acho que e não olhar mais só a Copa. Claro, eu acho que essa questão, com relação ao planejamento, tem uma questão que eu costumo dizer o seguinte, também, que fica bem claro a questão que, por onde erramos o planejamento e onde a coisa deu errado e pode dar errado durante a Copa, né? O fato de termos
tirado do papel aí 35 obras de mobilidade urbana, fizeram com que algumas cidades se transformassem em canteiros de obra. O que acontece? Nós teremos esse canteiro de obra e os transtornos que são causados naturalmente por um canteiro de obras, justamente no período que a gente está recebendo o nosso visitante. É como se a gente fosse fazer uma festa em casa, fosse fazer a reforma em casa, e a gente, na hora que os convidados chegam, na verdade a reforma está toda preparada. É claro, vai ser bom para mim como legado, mas eu não vou poder usufruir daquele benefício que o resultado da obra me traria, né? Então, eu acho que esse talvez seja também um grande problema. Durante a Copa, eu concordo. Eu acho que o pós-Copa é justamente isso. O governo federal já disse que as obras que não forem concluídas entram no PAC 3, né? Só que o PAC 1 e o PAC 2 ainda não foram entregues. Eu acho que nós temos um pano de fundo aí que, não sei se vocês concordam, mas nós temos um pano de fundo que é, primeiro, uma ausência de planejamento de longo prazo. O país não foi educado para planejar a longo prazo. Começa a planejar a longo prazo no momento em que você tem concessões com a iniciativa privada, concessões de rodovias, concessões dos aeroportos, operações urbanas que fazem com que o pensamento seja remetido a 20, 30 anos para frente. Então, é uma cultura que nasce praticamente em 2007, quando você tem uma migração do dinheiro do mercado de capitais, por conta do crash lá nos Estados Unidos, você tem uma migração do mercado de capitais para o mercado imobiliário. E aí você tem um boom imobiliário com uma série de possibilidades, porque o dinheiro que estava no mercado de capitais migra, não é? E aí o pensamento do mercado de capitais é um pensamento também de longo prazo. Agora, nós temos hoje um problema que, na minha opinião, é gravíssimo, é que os ciclos são ciclos políticos, não são ciclos de desenvolvimento. Então, olhamos para um país, olhamos para uma cidade e pensamos que em 4 anos, que é o meu mandato, eu no primeiro ano faço muito pouco, no segundo ano faço quase nada e no terceiro ano eu já estou em campanha política para a minha reeleição. E se eu ganhar, não é? Tudo bem, eu continuo no ciclo. Mas se eu não ganhar, o próximo que entra deflagra e detona tudo aquilo que foi feito pelo anterior. Então, isso que o Luiz falou, na Alemanha você tem um projeto, um plano de longo prazo, onde muda o político, muda o governante, mas o plano permanece porque a cidade, o cidadão é o mais importante do que o programa político, né? Então, essa é uma confusão que o país tem, atravessa, e que, quiçá, a gente tem um aprendizado aí, né, com este problema de Copa do Mundo e de legados não tão positivos assim, de elefantes brancos, mas teremos girafas brancas também, teremos outros animais brancos, a gente vai se recompor e fazer um ato de contrição para dizer que a gente pode melhorar daqui para frente, até porque estamos num ano eleitoral, né, significativo, né, para governadores e para a presidência da República. Se existir essa reflexão e aproveitarmos isso para os próximos ciclos políticos e econômicos, o Brasil tem uma chance enorme aí de se reintegrar na comunidade mundial e na comunidade de negócios. Você está assistindo o Urbanville Especial Debate, que hoje está discutindo o tema O Legado da Copa do Mundo no Brasil, e a Sandra me avisa aqui que já tem internautas participando, então ela vai colocar aqui rapidamente para os nossos convidados quais são as questões que estão chegando pelo nosso e-mail. Pois é, obrigada pela participação de vocês via urbanville@urbansystems.com.br. Bom, a Sônia Maria Barreira está pedindo, na verdade, que vocês tomem cuidado um pouquinho com as siglas para que os pobres mortais também entendam o que a gente está discutindo. E o William Rigon colocou uma pergunta bem interessante. Ele fala o seguinte: cada destino deve ser um destino turístico ou deveríamos ter o Brasil como destino político? Ao passar a bola para o privado, não corremos o risco do individualismo? O que vocês pensam sobre esse assunto? Então, quando eu coloquei justamente isso, nós falamos o seguinte: uma coisa é você construir estádio, criar infraestrutura, outra coisa é você gerir o equipamento. O que na sugestão nossa, em relação ao que nós falamos de gestão de equipamento, nós precisamos ter uma gestão profissional. E o governo, até por causa desse fenômeno que nós falamos agora, da mudança política, por isso o que funciona bem os conselhos estaduais e municipais e dentro da cidade de turismo ou de qualquer área? Porque se você tem uma entidade, por exemplo, a BH, a Associação Brasileira de Hotéis, ela está desde 1936 atendendo e defendendo os referentes da hotelaria.
Então, quando nós falamos da entidade, ela fica, os hoteleiros continuam, os hotéis precisam continuar renovando. Já o governo mudou do partido X para o Y, ele para tudo o que estava fazendo e retoma. Então, esses conselhos, e principalmente trabalhando com entidades privadas, e principalmente trabalhando com uma iniciativa e profissional de treinamento, uma iniciativa profissional de gestão, como funciona nos Estados Unidos, como funciona nas outras áreas, aí nós temos uma possibilidade de ter uma grande abrangência. Vamos falar um pouco do Barcelona. O Barcelona recebe 22 milhões de turistas só no estádio e no museu. O que acontece? Você faz toda aquela visita técnica, faz o museu e depois cai numa grande loja. Onde ele está faturando? Tanto na entrada como na merchandising, todo mundo divulgando que foi lá, tira foto com aquele boneco do Messi e depois compra mais 200 euros de produtos licenciados. A ideia é criar um círculo virtuoso de produtos que possam ser vendidos. E quando a gente fala de destino turístico, ele tem que ser um produto. Porque não adianta eu falar, eu tenho o melhor destino, mas se o turista não chegar lá e consegue comprar na plataforma de uma agência de turismo, de uma operadora, dentro de umas OTAs, seria as agências de turismo online, se ele não consegue comprar lá, ele não consegue comprar o destino não é vendido. E aonde é vendido? Na iniciativa privada. Então o departamento comercial, as vendas devem estar na iniciativa privada. Essa foi a colocação que nós fizemos. Muito bem. Muito bem. Temos mais uma pergunta para os nossos participantes aqui, nossos convidados. O site da TV árabe Al Jazeera fez uma matéria sobre um torneio amador numa favela, mostrando traficantes jogando com armas nas costas. O jornal italiano Corriere della Sera deu ao Brasil o título mundial de atrasos pela demora nas obras para a Copa do Mundo. A FIFA fez um alerta, a própria FIFA fez um alerta para os turistas que vêm ao país sede do Mundial. O Brasil não é a Alemanha. Já o jornal Daily Mail apontou que os ingleses estão apavorados com a qualidade de segurança oferecida na Copa. E o governo alemão teme por segurança e greve de PMs em Salvador, sede da sua seleção. Assim como estes, centenas de exemplos que a produção do Urbanville coletou aí na mídia, principalmente na mídia estrangeira, estão expondo as possíveis mazelas do Brasil na realização dessa Copa. E aí eu friso as possíveis mazelas, porque achar é uma coisa, acontecer é outra. Pergunto aos senhores participantes do debate. Vocês acreditam que isso prejudica a imagem do Brasil no exterior e pode também prejudicar a realização de negócios e investimentos que não dependam desse evento? Vou pegar aqui um gancho na questão dos negócios e da imagem. Eu sou um homem de marketing, então para mim eu lido com essa questão de imagem, lido com um fato que é subjetivo. Na verdade, a imagem é mais até do que a realidade. A mídia tem sido um pouco, como é que eu vou dizer, agressiva, não é? Pegando uma parcela do fato e transformando essa parcela no todo. Eu acho que a gente tem lido alguns fatos e alguns eventos que têm uma proporção desmedida. E a mídia também atua meio de manada, né? Quando um levanta uma bola negativa, todo mundo vai atrás e bate nessa bola negativa. É difícil de lidar com esse aspecto quando você tem uma mídia que está, de uma certa maneira, já com um viés de baixa, já com um viés negativo, por conta das questões que o Brasil está vivendo, questões da Petrobras, problemas políticos, problemas econômicos. Nós estamos aí com uma taxa de crescimento muito baixa. Então, a mídia tem já um humor, não é? Cinza, para não dizer negro. Então, quando a gente pensa que, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista da visibilidade do país, aquele cara que nunca ouviu falar do país está ouvindo falar por esse viés, por esse olhar, por essa lente, é complicado, né? Mas o Brasil tem um aspecto interessante. Quando nós viajamos, a gente percebe que o Brasil tem uma receptividade, todo mundo tem um olhar muito carinhoso para o Brasil. O Brasil tem um carisma de país, de bom humor, de pessoas alegres, e isso tem trazido para o país assim, uma presença mundial de interesse. Acho que teremos que trazer isso para o lado positivo durante esse evento, durante da Copa do Mundo, que vai ser
a oportunidade que nós teremos de reverter um pouco essa imagem pré-Copa que a mídia está passando, principalmente a mídia internacional. Agora, é um esforço brutal e é um esforço de profissionalismo que o país precisa ter. Quer dizer, os nossos governantes, as cifras e os números que foram trazidas para a mesa, o Bruno trouxe para a mesa, de número de turistas em Cuba, na Costa Rica, em Barcelona e assim por diante, são assustadores quando comparados com o número brasileiro. Então, nós ficamos durante muitos anos, a Embratur, o governo, divulgando um Brasil que era um carnaval no Rio de Janeiro, e as outras, todas as atividades e todas as outras possibilidades não foram assim tão divulgadas. Eu acho que a oportunidade é agora de fazer isso e de reverter isso de forma profissional. Eu queria ouvir a opinião do Bruno aí, que o Bruno tem essa coisa na cabeça muito mais forte do que a gente, né, Bruno? Exatamente. Primeiro, em relação à parte de segurança, nós vamos dar um show no Brasil, tenho certeza. A gente pega o exemplo do Pan-Americano do Rio, não teve nenhuma ocorrência. Porque nós vamos fazer uma união da Polícia Federal, Exército, Polícia Civil, Secretaria de Segurança. Nós temos um planejamento já de segurança, de trabalho com a ABIN dentro dos hotéis. Nós temos um trabalho já muito formatado, então durante a Copa pode ocorrer? Lógico que pode, porém nós vamos estar preparados para atender bem. O legado negativo, e aí nós falamos da mídia, isso é culpa também de uma falta de planejamento até dos órgãos oficiais, como foi citado aqui em Embratur. A Embratur tinha que ter canais profissionais de assessoria de imprensa, passando imagens positivas diariamente e trabalhando como é feito na Rússia, como é feito, no Japão, como é feito na França, como é feito na Espanha. Dificilmente chega uma imagem, uma mensagem, uma imagem ruim desses países para cá. E de lá para cá só são vendidas imagens péssimas do Brasil para fora. Isso aqui precisa de um trabalho profissional, planejado, de programação e divulgação do Brasil, com assessorias de imprensa trabalhando dentro de cada país, vendendo informações positivas do Brasil. E durante a Copa nós vamos ter a grande oportunidade de mostrar que o Brasil, além de ser acolhedor, de um povo sadio, de um povo que gosta de receber, que nós temos profissionalismo, recebemos e atender bem. O alemão, ele tinha essa visão de tirar o sisudo, tanto que fala, venha para cá e faça um amigo. Agora aqui no Brasil, nós já temos essa fama de ser amigo, de receber bem. Agora nós temos que mostrar o profissionalismo. Por isso, nós vamos receber, nós tivemos um número recorde de voluntários, tanto FIFA como do governo. E eles estão se integrando agora para poder receber com carinho e com muita qualidade todos os turistas. E aí, extremamente perfeita essa colocação. É mostrar que o Brasil não é só Rio, por isso que 600 estrangeiros, independente de jogar no Rio, querem passar no Rio, mas não querem passar nas outras. São Paulo é o segundo maior, por causa de todo o volume, das 15 seleções que estão aqui, mas existem tudo de bom dentro de todo o Brasil. Temos cavernas, praias, temos o turismo cultural, temos a indígenas, temos quilombolas, temos uma gastronomia vasta e o Brasil tem essa miscigenação. Nós temos todos os povos dentro que convivem com muita qualidade e convivem muito bem com harmonia. Então, esse é o momento da gente mostrar o Brasil para o mundo como de braços abertos, o brasileiro sabendo receber com muito carinho, com muito afeito e profissionalismo. Só agregando um pouco aí ao Bruno, na parte de aeroportos, existe uma inteligência. Os aeroportos são pontos muito sensíveis e muito centrados, então existe uma preocupação muito grande com manifestações, com fechamentos de aeroportos, como já ocorreu no passado. E os aeroportos têm aí, junto com o Ministério Aeronáutico, Exército, Polícia Federal, ABIN, etc. Estamos mapeando e fazendo um estudo de inteligência dessas eventualidades. Estamos fazendo provisões extras de combustíveis para aeronaves, estamos fazendo saídas e acessos diferentes ou alternativos para alguns aeroportos, realmente porque a gente tem essa preocupação. Agora, é uma coisa que não se divulga e não se pode divulgar, né? Então, eu tenho certeza que na parte de aeroportos a gente está com um trabalho profissional. Eu queria só comentar, Gilberto, na verdade eu vou um pouco na contramão aí disso tudo. Os dados que você mostrou, eles são reais. A imprensa do mundo inteiro está falando muito mais mal do que bem do Brasil. Essa é a nossa realidade hoje. Quando nós tivemos aqui em 2010, Tomás, nós colocamos aqui o seguinte, que Copa do Mundo era vitrine ou vidraça. Sim. Esse é o conceito da Copa do Mundo. Um evento que tem uma audiência como tem a Copa do Mundo tem que ser visto dessa forma. Eu acho que o governo não viu dessa forma. O Bruno colocou o trabalho da assessoria de comunicação, o trabalho de marketing do Brasil foi lamentável, foi péssimo, né? Porque a imprensa funciona da seguinte forma, eu sou jornalista,
né? E jornalista vive de informação, né? Se você oferece um pão bom, o jornalista vai divulgar o pão bom. Se você entrega um pão ruim, você vai pegar um pão ruim. Vou te dar alguns exemplos de algumas questões que são essenciais, corroborando aí com essa imagem. Durante a Copa das Confederações, teve uma imagem no Recife de um ônibus da seleção do Uruguai indo treinar e o ônibus derrapava numa via perto de Paulista, porque não conseguiu chegar até o local de seu treinamento. Essa imagem correu o mundo. A imagem que existe no Brasil, de qualquer pesquisa, é que o Brasil é um país de índio, um país de, né, que está no meio de uma floresta, que tem cobra na rua. E aí as pessoas veem aquela imagem, já fica uma imagem negativa. Segunda coisa, isso aconteceu também num hotel lá do Recife. Eu estou usando 2 exemplos do Recife, mas não é nenhuma perseguição. Mas foi gozado porque como as coisas acontecem, acabam virando problemas, né? No Recife, a seleção da Espanha ficou hospedada lá e, por coincidência, né, eu conheci a gerente do hotel e acabei descobrindo que a história não foi bem aquela. E acabou saindo por um membro da delegação da Espanha que os jogadores tinham sido roubados dentro do hotel, né? Imediatamente a gerente do hotel ficou desesperada, procurou, todos os hotéis hoje são equipados com câmera, ainda mais o hotel lá que era o antigo Recife Palace, né? Hoje faz parte de alguma grande rede, agora eu não me lembro o nome, mas eles tinham filmado exatamente o que tinha acontecido. Na verdade, os jogadores da Espanha fizeram uma festa no quarto, convidaram algumas moças, né? E elas, de fato, podem ter levado alguma coisa. Só que isso não podia ser divulgado, né? Mas o que aconteceu? A imagem que ficou para o mundo foi que se os jogadores da Espanha são assaltados dentro de um hotel categoria 5 estrelas, imagine no hotel 3 estrelas, qual será que a imagem? Não estou dizendo que é uma imagem real, mas é a imagem que fica. Tem um outro exemplo também, que é bastante conhecido, que foi o seguinte, a questão da polêmica com Manaus. Essa foi bastante curiosa, porque o técnico da seleção da Inglaterra disse, por questões de clima, né, falou assim, puxa, eu prefiro cair no grupo da morte do que ter que jogar em Manaus. Mas por questões de você estar jogando lá num clima, né, úmido, quente, né? E o que acontece? Eu imagino a seleção brasileira, se tivesse que jogar, você prefere jogar na altitude de La Paz ou em Santa Cruz da Serra? Não é nada contra os bolivianos. É jogar numa condição diferente. Mas o nosso querido prefeito de Manaus, ele resolveu responder à mesma altura à declaração do técnico da Inglaterra. E daí ele disse, nós é que não queremos que os ingleses venham para Manaus. O que aconteceu? Por uma ironia do destino, a Inglaterra caiu no grupo da morte e vai jogar em Manaus. E para piorar a situação, no caso de Manaus, eles tiveram, continuou esse bate-boca, né, entre prefeito e o que aconteceu? A imprensa inglesa, que é uma das mais críticas que existe no mundo, uma das mais severas de uma série de coisas, foram para Manaus e aí descobriram que, imagina, aquele que é o pulmão do mundo tem esgoto passando no meio da cidade, você tem pessoas morando em condições indignas, você tem problemas a cidade é uma cidade que não tem as grandes avenidas largas, é uma cidade que foi... Enfim, você tem uma série de coisas. E agora, o que acontece? Às vésperas da Copa do Mundo, nós temos São Paulo, ou seja, uma cidade do tamanho de São Paulo, com risco de falta d'água. Já estamos usando a partir de hoje o volume morto da Cantareira, né? Ou seja, fica a imagem, e eu faço assessoria de imprensa para alguns profissionais que trabalham nessa área de água, eles deram entrevistas para Al Jazeera, então vai sair uma matéria sobre isso, deram entrevistas para um canal finlandês sobre esse problema da falta d'água de São Paulo. Temos problemas de falta de energia. Não sei se vocês sabem, mas a energia principal dos estádios para a Copa, a FIFA exigiu isso, é de gerador. A segunda energia é de gerador. A terceira energia que é da rede. Porque não é uma energia que possa trazer confiança. Não dá para piscá-los. Um evento que tem uma audiência como essa não pode piscar. Temos problema na questão de segurança. Então, por exemplo, a Embratur fez aquela press trip. Chamou alguns jornalistas de fora para visitar no Brasil. Trouxe, tudo bem, foi uma infelicidade, mas trouxe um jornalista inglês pagando a passagem dele, pagando hospedagem, pagando uma série de coisas. É assim que funciona, perfeito. Só que esse jornalista foi roubado na praia de Copacabana. O
que aconteceu? A matéria que ele veio para que poderia ser uma matéria positiva foi de que ele foi assaltado em Copacabana. Então, mas acho que, Rodrigo, acho que é um caso de ser benzido, né? Não, mas eu acho que é questão de vender imagem produtiva. Aí, só para terminar, a última que eu acho que foi a pior de todas da Embratur. O Brasil continuou trabalhando, e eu participei de algumas feiras que eu fui ao redor do mundo ao longo desses 7 anos, e o Brasil continuou divulgando a mulher brasileira, o samba, o carnaval, a caipirinha. Né? Tínhamos, como a pergunta foi sobre essa questão de negócios, tínhamos a oportunidade de mostrar que o país não era só isso. Porque essa imagem o mundo já conhece do Brasil. Era a chance de mostrar que o Brasil é um país de negócio. São Paulo é a capital que tem o maior público na área de negócios, não é verdade, Bruno? Sim, tínhamos essa chance de mostrar. Rodrigo. E aconteceu isso. Só para terminar, desculpa, Gilberto, só para completar. E o que acontece? Nós tivemos a Adidas, que lançou uma camiseta nos Estados Unidos que tinha referência a uma bunda. Né? E o que aconteceu? O governo agiu rapidamente, falando, não, isso é uma indecência, fazer a Adidas tirou essa camiseta de circulação nos Estados Unidos. Só que o Brasil só vendeu essa imagem. Então é isso, só para completar, que eu acho que foi o grande problema da imagem brasileira. O Brasil não soube trabalhar lá fora a imagem que a gente poderia trabalhar. Muito bem, eu tenho certeza que o Bruno Omori, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, vai querer comentar um pouco essa resposta. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena interrupção de 3 minutinhos. A gente volta daqui a 3 minutos, continuando com a segunda e última etapa do nosso debate. Daqui a pouquinho. Olá, internauta. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Por outro lado, é o 7º país de maior violência contra a mulher. Violência essa que ocorre todos os dias, em todos os lugares, em todos os horários e contra todas as mulheres. A violência, infelizmente, é democrática. Ela atinge todas nós. Para tentar minimizar esse impacto diário, nós estamos criando a apitação. O que é apitação? É o uso do apito como instrumento de defesa. A hora que você ouvir um apito, alguma de nós estará sendo molestada. Sentindo-se molestada, apite. Com isso, até os homens de bem vão auxiliar, vão nos proteger. E uma vai ajudar a outra. Vamos nos unir. Juntas, nós podemos muito mais. Venha para a apitação. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Morreu voando. Um cara como ele não podia ter morte morrida. Morte banal, burocrática. A morte de todos os dias. A morte dos comuns, que é de morte, que é como morrer 2 vezes. Não.
ele não morreu na Terra. Não morreu de tiro, bala, veneno, doença, acidente de carro. Ele morreu do jeito dele. Talvez, se fosse escolher, pediria que fosse assim. Ele morreu no alto, no ar, elevado, lá em cima, a meio caminho do encantamento definitivo. Ele morreu voando. Eis que sabia que voando em algum lugar se vai, em algum lugar vai chegar. Conheci esse cara quando a UTV foi ao ar, no 2º ano deste novo século. Apareceu do outro lado do mundo. Pensando bem, era um cara do outro mundo. Se aqui a gente deitava, lá ele levantava. Se aqui chegava à noite, amanhecia no Japão, onde ele vivia com mulher e os filhos. A esquizofrenia do horário não atrapalhava. Surgia a qualquer momento piscando na tela do computador. Ele escrevia o nome pulando entre ícones. Dia e noite ele estava ali, acompanhando toda a programação. Interagia, opinava, recebia e trazia informação. Estabeleceu uma linha direta, ininterrupta, Japão-Brasil e vice-versa. Virou uma espécie de símbolo do internauta da AltV. Era nosso internauta de plantão do outro lado do mundo. Era também um cara do outro mundo, porque era gente boa. O nickname, o nick enganava. Marvadão. Marvadão é tudo que ele não era. Um dia apareceu e me trouxe um pacote. Eram 2 espadas de samurais. Agora elas estão sobre minha mesa e olham para mim e nada tenho a lhes dizer. As lâminas cortam, só não cortam a dor. Ele morreu voando e continua voando. Voa, vai, Marvadão. Voa e vai ver que o fim é só o começo de tudo. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV.
Olá, internauta. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Por outro lado, é o 7º país de maior violência contra a mulher. Violência esta que ocorre todos os dias, em todos os lugares, em todos os horários e contra todas as mulheres. A violência, infelizmente, é democrática. Ela atinge todas nós. Para tentar minimizar esse impacto diário, nós estamos criando a apitação. O que é apitação? É o uso do apito como instrumento de defesa. A hora que você ouvir um apito, alguma de nós estará sendo molestada. Sentindo-se molestada, apite. Com isso, até os homens de bem vão auxiliar, vão nos proteger. E uma vai ajudar a outra. Vamos nos unir. Juntas, nós podemos muito mais. Venha para a apitação. Estamos de volta com o nosso Urban View Especial Debate, que hoje discute o tema o legado da Copa do Mundo no Brasil. Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco do nosso debate, o Rodrigo Prado estava comentando sobre algumas trapalhadas aí feitas pelos brasileiros, pela Embratur principalmente, na questão da divulgação da imagem do Brasil no exterior. Eu vou emendar esse assunto com uma outra questão que a nossa produção levantou aqui, que diz o seguinte: hotéis de São Paulo estão com a taxa de ocupação abaixo do normal devido à Copa. A cidade, que é uma centralidade de negócios e eventos, está esvaziada, segundo a matéria, devido à Copa, que repeliu alguns eventos. Em fevereiro, a presidente da Associação Latino-Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas, a ALAGEV, Viviane Martins, declarou à agência F que a Copa do Mundo prejudicaria as viagens corporativas ao Brasil. Então, aproveito aqui a presença do Bruno para ele já comentar um pouquinho dessa questão colocada pelo Rodrigo e também essa questão colocada pela Viviane Martins, dizendo que, na verdade, esse evento prejudica, de certa maneira, as viagens corporativas no Brasil. Bom, primeiro em relação aos problemas, acontece em todos os lugares. Se a gente pegar o Super Bowl, o ano passado teve um pico de energia durante o Super Bowl, que é o evento de maior audiência, o evento mais caro mercadológico. Então, o problema é como trabalhar e como desenvolver essa demanda que aconteceu no momento e como a gente vai passar essa imagem positiva ou negativa para o mundo. Como eu falei, tem que ser um trabalho de assessoria de imprensa de inteligência de marketing, de inteligência de posicionamento de mercado para passar essa imagem positiva, mesmo com os problemas acontecendo no país. Isso é o quê? Precisa ser trabalhado o quê? Uma parceria da iniciativa pública e privada. Porque o governo, quando a gente fala de Copa do Mundo, aonde vão ficar os turistas? Vão ficar nos hotéis. Eles vão precisar comer, vão comer aonde? Nos restaurantes. Eles vão precisar se transportar nos táxis, ou fazer uma viagem, um city tour, fazer de turismo. Então, tudo isso é do governo? Não, é da iniciativa privada. Então, os planejamentos que devem ser feitos em relação à promoção de turismo, desenvolvimento, devem ser feitos junto com essa iniciativa privada. Aí nós vamos ter uma condução mais eficaz e mais eficiente de todos os processos de turismo. Falando em relação à taxa de ocupação, nós temos ido bastante à mídia também para esclarecer isso. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem o segundo maior fluxo de turistas na Copa durante a Copa. Por quê? Só perde para o Rio de Janeiro. Até pela infraestrutura que nós temos nos aeroportos, a melhor infraestrutura hoteleira e a maior oferta da América Latina está aqui. Nós temos 42 mil apartamentos, 105 mil leitos na cidade de São Paulo. Então, o que está acontecendo? E aí falou do corporativo. Realmente, o corporativo, nesse ano de 2014, isso é uma coisa interessante. Ele migrou, ele não cancelou os eventos de São Paulo, ele migrou para antes ou depois da Copa. Por isso que esse ano, mês de janeiro, foi um dos melhores janeiros da hotelaria da cidade de São Paulo dos últimos 10 anos. Esse ano, nós temos uma perspectiva de crescer de 4% a 7% de ocupação na cidade de São Paulo. Para ter uma ideia, de 2012 para 2013 foi 65% para 66%. Cresceu 1%, foi o PIBinho. Esse ano nós estamos falando de 4% a 7%, por causa da Copa também. O que aconteceu? Espremeu o mercado corporativo, as feiras, os eventos, congressos. Todas as semanas, na cidade de São Paulo, em torno de 1.250 eventos que acontecem dentro dos salões de convenção dos hotéis.
esses eventos vão migrar para antes ou depois. Então nós vamos ter no final do ano um crescimento, só que durante o período da Copa, a demanda da Copa, mesmo muito boa, porque nós vamos ter abertura, vamos ter uma semifinal, vamos ter um jogo de 2 campeões mundiais, como é o Uruguai e a Inglaterra, nós vamos ter uma boa demanda da Copa, porém não suficiente para tudo que a gente tem. Então, se a gente pegar um período de 12 de junho a 13 de julho de 2012, ou 12 de junho a 13 de julho de 2013, e comparar com esse mesmo período de 2014, nós vamos ter uma queda, sim, na ocupação e uma queda no valor da diária, porque ficou a Copa sozinho em relação a tudo que São Paulo tem. Numa semana normal de São Paulo, eu falei só dos eventos hotéis, nós temos 6 grandes centros de convenções, tem pelo menos 3 ou 4 toda semana ocupada. Nós temos todos os centros de eventos também, que tem as salas de exposições também ocupadas. Então esse mercado migrou e durante a Copa então ficou com esse ato. Mas isso quer dizer o quê? Que normalmente dia 10, 8, 9, 10 de dezembro acabou o movimento corporativo. Nós temos eventos corporativos programados até dia 20 de dezembro. Então nós esprememos o calendário corporativo, feiras e eventos. Uma grande feira, eu vou citar o exemplo da Francal, que é uma feira de 80 mil pessoas, migrou para depois da Copa, em vez de ficar dentro da Copa. Então durante a Copa sim, nós já estamos com programações da SP Tours, que é a Secretaria de Turismo, da BH, Associação de Hotéis, do FOB, dos Fóruns Operadoras, com o São Paulo Convention Bureau, para promover a cidade de São Paulo e tentar agregar uma demanda que não viria à Copa, uma demanda para pegar a cidade de São Paulo tranquila, sem eventos e sem os grandes congressos, para atender com qualidade e com bom preço para quem quiser vir à cidade. Muito bem, nós temos uma questão também aqui, vinda da Sônia Maria Barreira, uma questão bem interessante. Ela fala o seguinte: muitos brasileiros que têm boa renda pretendem viajar no período da Copa e gastar lá fora. Isso é relevante? Olha, como nós falamos, os brasileiros hoje, nós temos a 6ª maior economia do mundo, tem 1.000 milionários todos os anos no Brasil, novos milionários. Por isso que nós mandamos 26 milhões de visitantes para fora. Isso vai acontecer de fato, porque as empresas corporativas, elas vão dar as férias coletivas para os seus executivos, elas vão parar com os eventos, então é uma oportunidade dele poder fazer um turismo. Não só no estrangeiro, como também em pontos que não tem Copa ou intervalos de jogos. Entre o intervalo, por exemplo, da abertura para o segundo jogo, nós vamos ter 5 dias em São Paulo com ocupação baixíssima, com preço de até 50% de desconto. Assim como polos, por exemplo, Florianópolis não tem jogos. É uma cidade maravilhosa que a pessoa pode visitar e vai ter promoções e descontos interessantes para que possa viajar. Então, realmente, como o país todo vai estar mobilizado para a Copa do Mundo, passa a ser muito interessante para você fazer a sua viagem de férias, de turismo, aproveitando o Brasil e, por que não, o mundo também. Muito bem. Aloysio, vamos falar agora de aeroportos. Vamos lá. Muitas são as críticas aos aeroportos brasileiros e à sua infraestrutura para receber um movimento gerado por uma Copa do Mundo. Como você e os nossos convidados aqui na mesa avaliam a situação dos aeroportos brasileiros e suas condições de operação? A privatização dos principais aeroportos brasileiros, ocorrida há pouco tempo, ajuda nessa questão? Bom, primeiro eu queria, acho que a gente vai desmistificar um pouco quando a gente fala de Copa do Mundo e aeroportos. A gente cansa de ouvir reportagens e matérias, todo mundo fala, não, os aeroportos na Copa. As companhias aéreas estão prevendo uma redução de movimento de torno de 20% durante o período da Copa. Quem efetivamente movimenta os aeroportos brasileiros são os voos executivos, os voos a trabalho, né? A gente tem, por exemplo, no caso de Viracopos, 60% dos usuários puros executivos, e se você somar 22% que tem trabalho mais prazer de viagem, estamos falando de quase 82% nessa categoria, né? Então, quando a gente tem um evento como Copa, como muito bem o Bruno já falou, existe uma redução desse movimento, ou uma concentração antes ou depois da Copa. Então, a gente tem uma redução e é tranquilo o aeroporto. O que é o problema do aeroporto? O problema do aeroporto é um problema que, por exemplo, a seleção da Nigéria vai ter a primeira etapa, e de um dia para o outro você tem que tirar 2.500 nigerianos através do seu aeroporto com 8, 10 voos charters mais ou menos no mesmo horário. Então, você tem picos de serviço muito forte, não de maneira global um movimento muito grande, né? Então eu acho que com essas privatizações e com as obras de infraestruturas que foram feitas, os aeroportos estão sim capazes, não devem ser o gargalo da Copa do Mundo. O que era um gargalo que a gente tinha e que é muito significativo? É pátio para aeronaves, né? Nós vamos receber mais de 100 ou 120 voos charters do exterior aqui para o Brasil. Essas aeronaves vão descer no aeroporto e, por uma questão de legislação, não podem fazer
a movimentação interna desses passageiros tem que ser feita com empresas nacionais, isso é uma prática mundial. Então essas aeronaves não têm onde estacionar, a maioria vai ter que deixar o país e regressar no segundo momento. E outra coisa que nos preocupa muito, que não foi programado na África do Sul, que foi um caos, foi a aviação executiva ou aviação geral, como a gente chama. Não tinha onde parar as aeronaves executivas. E claro, as aeronaves executivas querem vir para a região sudeste, né? A maioria vem para São Paulo, vem para Rio de Janeiro, até pela infraestrutura hoteleira, para infraestrutura de restaurante, etc. Então, nós, como os aeroportos, estamos nos preparando para isso. Por exemplo, no caso que eu citei aqui o exemplo da Nigéria, nós vamos ter de um dia para o outro 2.500 passageiros. Nós estamos até com as embaixadas conversando para fazer o fluxo desses passageiros, né? Estamos programando aí, conversando com táxis, com empresas de transportes, quer dizer, para que os aeroportos têm que passar desapercebidos na Copa. Nós não podemos ser gargalos. E eu acredito sim que com a privatização, com o término das obras dos aeroportos, não vai ter muito problema não. Tomás, ainda dentro da decisão de aeroportos, você tem acompanhado atentamente esse ramo de negócio. Os aeroportos tendem a se tornar grandes negócios no Brasil após a privatização? Sem dúvida. O que foi colocado pelo Luiz é uma verdade. Os aeroportos são os elementos de ligação de negócios no mundo, né? Existe hoje um conceito que nós estamos estudando e adotamos para estudar os aeroportos, é um conceito chamado de aerotrópole, é a cidade-aeroporto. É uma cidade que o aeroporto é o elemento estruturador dos negócios e estruturador do próprio desenvolvimento econômico daquela cidade. Isso faz com que o aeroporto seja a representatividade da velocidade que um negócio na internet teria com a sua parte física. Esse trabalho é um trabalho do John Cassarda, que tem um projeto de aerótrópolis sendo feito aí pelo mundo e que fez trabalhos no Brasil, está fazendo trabalhos no Brasil, e faz com que o aeroporto seja desmistificado do ponto de vista de que é um lugar barulhento, que não sei o quê, e que tem que ficar afastado da cidade. Não, o aeroporto hoje está perfeitamente integrado na malha de negócios, faz com que a cidade tenha uma conectividade com o resto do mundo, quer dizer, o negócio hoje é global, você pode voar aqui para um negócio. Os jatos executivos hoje têm um alcance longo, né, Luiz? Eles são jatos ultramares. Você sai um homem de negócios da Europa, de Portugal, da Espanha, pode vir diretamente para o Brasil, descer lá em Viracopos para fazer negócios. Então, o pensamento é que o aeroporto é realmente o elemento de conectividade de negócios no mundo e representa para o século XXI aquilo que as ferrovias representaram no começo do século, que os portos representaram numa época das grandes navegações e assim por diante. Então, o momento que o Brasil passa, privatizando os aeroportos principais, pensando em concessões, pensando em privatizações de aeroportos regionais, num país continental como o nosso, sem dúvida alguma, nós teremos aí uma outra forma de pensar os aeroportos, que é a possibilidade que o aeroporto tem com essa conectividade econômica para desenvolvimento de negócios e, obviamente, desenvolvimento das regiões onde eles estão instalados. É um fator relevante hoje para o desenvolvimento de certas regiões. Muito bem, nós temos uma questão aqui também, que acho que o Flávio pode iniciar respondendo, que é o seguinte: o VLT de Cuiabá é uma obra no valor aproximado de 1,4 bilhão de reais. Deveria ter sido entregue em março passado, mas já ficou para depois da Copa em dezembro. Aí o que disse o secretário da Copa do estado de Mato Grosso? Falou ele: turista quer festa, não viaduto. Os turistas que para cá virão darão mais importância realmente aos jogos e à diversão? Ou a questão da infraestrutura precária corre o risco de virar seriamente o jogo contra o Brasil? Até Cuiabá, eu posso até testemunhar que antes de ser decidido fazer o VLT, eu fiz um pequeno trabalho lá de mobilidade e veja,
o VLT não era necessário. Você podia ter adotado, ali havia uma discussão, o BRT, que é o sistema de corredor de ônibus, né, qualificado, e o VLT. E eles mudaram para o VLT. Lá, realmente, o VLT não era necessário. Eu, pessoalmente, até sou um apoiador dos sistemas VLT para os casos que ele se aplica, né, em grandes metrópoles, em cidades. Hoje, o governo do Estado está fazendo em Santos um VLT. Escala de volume transportado. Tem uma questão de escala. Então, ali, o VLT ele foi realmente um luxo para o porte da cidade. Então, já teve um equívoco de partida ali, né? É um sistema mais complexo para construir que um corredor. Então, se eles tivessem optado pelo outro sistema, pode ser que estivesse pronto. A questão, se o turista, né, quer diversão e não quer infraestrutura, é uma questão filosófica, né? E pessoal, aí vai de cada pessoa. Eu acho que para o país realmente, a gente tem falado isso aqui no debate, de certa forma nos envergonha o fato de tantas obras terem atrasado, terem custos que estão sendo maiores do que os orçados. Você tem uma ineficiência, né, de execução muito grande, né? Então, isso, independente do turista, obviamente, ele quer se divertir, ele tem outros objetivos, eu acho que a gente não pode desprezar esse fato e temos que ficar alertas. E aí eu acho que é um legado, novamente, né? Um legado de por que erramos, no que erramos, né? É o regime de contratação, é a falta de projeto, o que podemos melhorar na gestão público-privada, né? Porque aí você tem os dois lados, para que não incorramos nesses erros e possamos entregar esses projetos e ampliar a infraestrutura a longo prazo no país, que é muito deficitário, né? Rodrigo Prada, você que é diretor do Portal da Copa, que é uma iniciativa do Sinaenco, um dos objetivos do portal foi, inclusive, acompanhar essa questão da infraestrutura da Copa. Na esteira dessa pergunta feita ao Flávio, o que você tem a dizer sobre essa questão da infraestrutura? Olha, eu acho que o Flávio colocou muito bem. Eu acho que algumas escolhas foram equivocadas, né? Fazer um VLT em Cuiabá não deu certo. Fazer um VLT em Manaus acabou não dando certo também. Acabou o monotrilho de São Paulo. Eu fico imaginando o seguinte, eu lembro, até voltando à história de 2010, quando a gente estava pensando em a Copa ser no Morumbi, será que se a Copa fosse no Morumbi, o monotrilho estaria pronto? Né? Hoje a gente vê que as obras estão sendo pensadas para 2016 aqui em São Paulo. Eu acho que não estariam prontas. E aí teríamos uma dificuldade maior. Não daria para fazer essa operação especial para chegar em Itaquera via metrô, né? Via operações especiais. Então, eu acho que o planejamento é essencial para que esses erros não continuem ocorrendo e essa visão de futuro que todos nós colocamos aqui até agora, né? Bom, vamos falar então da internet, né? O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, admitiu há poucos dias falhas na internet durante a Copa, principalmente no serviço de transmissão de dados pelo celular. Como vocês avaliam a qualidade dessa infraestrutura no país? Bruno, você é o homem que tem essa percepção do turista e a percepção do frequentador do hotel e Nós estamos vivendo esse problema sério, né, de internet nos nossos celulares. Eu não entendo nada disso. Eu acho que a nossa preocupação é que, como usuários disso, vamos ter problemas, porque hoje nós estamos tendo problemas com os nossos celulares. Os turistas que virão com toda a sua expectativa de fotografar, de enviar fotos e mensagens, coisas da Copa, e estando lá no jogo, querendo fotografar o jogo e enviar, vai ter problema, né? E nós temos que monitorar isso, né? Como que você imagina isso, Bruno? Porque eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, nós podemos observar o mundo global. Você vê que a TripAdvisor acabou de nomear São Paulo como a capital escolhida de fazer os negócios. São 260 milhões de avaliações só no TripAdvisor por semana no mundo, contando o que está acontecendo e falando de tudo. Então hoje o turista, ele é um turista internauta que quer operar na hora, no momento ele precisa transmitir os dados para contar a experiência que ele está vivendo e para mostrar para o mundo inteiro e para os amigos o que ele está fazendo. Assim como esse programa maravilhoso e muito bem elaborado trabalha essa questão. E eu vejo o seguinte,
Você vê, por exemplo, dentro dos hotéis. Hoje os hotéis, se não tem uma boa internet, uma internet confiável, ele perde um público, ele fica realmente degradado em relação ao mercado como um todo. E essa infraestrutura dentro dos estádios devem ser pensadas com muita seriedade, porque os primeiros vêm os jornalistas, que precisam transmitir para o mundo inteiro. Se ele não conseguir transmitir, nem a imagem a gente consegue passar. E depois todos os turistas, muito bem colocados, vão querer passar a imagem dos jogos, vão querer mostrar a situação e como ele está vivendo. Então eu diria que, se não tiver dentro de cada estádio já um grande ponto de transmissão funcionando bem, porque a gente sabe que no deslocamento muitas vezes vai ser difícil. Muitas vezes saindo um pouco daquela zona de São Paulo mesmo, mais próxima, já tem dificuldade de comunicação. Mas pelo menos na zona onde vai ficar o hóspede, a zona onde vai passar o turista, nos pontos turísticos e dentro dos estádios, deve ter uma preocupação, colocar uma banda extra lá, criar um ponto de distribuição melhor, porque o turista vai vir dentro dos aeroportos, já tem inclusive gratuitos, funcionando bem. E o que eu digo, precisamos trabalhar isso de uma forma bem consistente, porque ele vai estar antenado no Google, vai estar antenado no Facebook, nas mídias sociais, interagindo online com o mundo inteiro e trazendo informações positivas do Brasil, ou negativas, inclusive, na conexão. Eu queria só dar um caso do aeroporto. Por exemplo, nós vamos receber a seleção de Portugal com o Cristiano Ronaldo, né? Para você entrar no aeroporto e ter acesso à pista, você tem que ter uma credencial. Nós temos, no dia da chegada do Cristiano Ronaldo, 150 repórteres espanhóis e quase 100 repórteres portugueses que pediram a credencial para fazer foto, etc. E pediram para que a gente montasse uma sala de imprensa, e é tudo online. E nós não temos infraestrutura no aeroporto para essa quantidade de informações, essa quantidade de imagens que eles têm que transmitir quase que online para fora. Então nós estamos fazendo um plano de emergência com bandas essas, etc., justamente para esses casos. E a gente tem deficiência, sim, de comunicação. Bom, sobre essa questão também de internet, eu fui outro dia convidado para participar de uma audiência pública no Senado. Na verdade, faz um pouco mais de um mês. E eu coloquei lá o seguinte, que nós falamos muito dos jornalistas. Para esses, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma ótima estrutura de telecomunicações, porque isso é exigência número 1 da FIFA. Não tem como isso não funcionar. Então, as salas de imprensa, os hotéis que vão receber esses jornalistas, os próprios contratos, né, de tudo isso vai estar assim redondinho, porque isso a FIFA está com o olho assim hiper aberto nessa situação. Mas nós teremos um grande problema. Na Copa da África do Sul, em 2010, as mídias sociais elas estavam iniciando, né? Em 2014 elas estão no seu auge, estão ou no seu auge ou chegando próximo dele, eu não sei exatamente que ponto, mas o problema é o seguinte: se a expectativa é que a gente tenha aqui 600 mil turistas estrangeiros, é essa expectativa que o governo trabalha, nós poderemos ter 600 mil turistas metendo pau no Brasil porque a internet não funciona. Porque se você pensar, tanto o turista oriental, o turista europeu, o turista norte-americano, eles estão acostumados como a gente está acostumado com água. A gente abre a torneira, cai a água. A internet funciona. E nos foi prometido que a gente teria 4G em pleno funcionamento durante a Copa do Mundo. Eu lembro de vários eventos que a gente ouviu isso. E o ministro, Paulo Bernardo, também deu uma declaração que me assustou. Que ele falou o seguinte: não se preocupem com a banda 3G, porque como muita gente vai migrar para 4G, a 3G vai ficar mais livre para ser utilizada. E para vocês terem uma ideia, uma pessoa mandando uma foto qualquer por um Instagram ou pelo Facebook equivale a 20 pessoas falando ao mesmo tempo por telefone celular. O que ela consome de banda para você enviar aquela mensagem, né? Se a gente, falando ao telefone, a ligação cai, né? Aí não imagina a Copa, mas imagine essa transmissão de dados de 40 mil, 50 mil pessoas no estádio tentando mandar. E aí o detalhe que é o preocupante. São Paulo, aí no caso o Corinthians, que é o responsável pela contratação dessa antena, São Paulo e Curitiba, há 27 dias da Copa do Mundo, ainda não contratou, não assinou o contrato com o serviço para transmissão de dados para celular. Ainda não assinou. E em Itaquera, eu fui algumas vezes lá, não há essa possibilidade. Embora seja uma área mais plana, né, você não tem um sinal que consiga atingir níveis de qualidade. Ou seja, corremos o risco de transformar a Copa do Mundo de 2014 numa Copa antissocial, né? Porque as pessoas não vão conseguir. Tem aquela imagem maravilhosa do Cristiano Ronaldo chegando, né, no aeroporto, né, ou dando um beijo em alguém, ou fazendo alguma coisa, e você não consegue mandar. Imagine
a bronca que aquele cara vai ficar por não conseguir mandar aquela mensagem, né? Sem dúvida, mas falando em mensagens, eu recebi uma mensagem aqui no meu celular para vocês. E vem do Paulo Taquito, ele pergunta o seguinte: Sandra, pergunta ao Bruno se ele tem conhecimento de alguma estratégia do cluster turístico ou setor público em trabalhar com a mídia e formadores de opinião para reverter a opinião mundial sobre os problemas do Brasil, buscando ressaltar os aspectos positivos do nosso destino e assim garantir o fluxo turístico crescente pós-Copa. Ele também dá parabéns e está gostando muito do debate. Realmente, essa foi a grande preocupação, o grande legado que nós queríamos deixar quando nós montamos essa Câmara desde 2008 e passamos a reunir, fizemos 72 reuniões ordinárias durante esses 6 anos, trabalhando todas as questões públicas, privadas, de segurança, mas principalmente esse legado de turismo. A gente tem cobrado dentro da Secretaria Estadual, Municipal e também do Ministério do Turismo, e fora isso, as próprias entidades estão criando campanhas. Você vê o Turismo Rural criou agora um legado em relação à gastronomia rural do estado de São Paulo. Dentro dos hotéis vão ter materiais de comunicação explicando o que ele pode fazer não só na cidade, como no estado de São Paulo. Lembrando que o turista, normalmente, quando ele fica numa cidade, ele gira no máximo a 200 quilômetros. E se a gente considerar que nós temos 15 seleções, fora um pouco longe, que está Ribeirão Preto, que é a França, todas as demais são nesse raio de 200 quilômetros. Então vamos supor o México, que é quem mais vai trazer, e aí vem um dado. Os Estados Unidos vendeu mais pacotes, só que são os mexicanos que moram nos Estados Unidos. Estávamos semana passada almoçando com o cônsul-geral do México, são quase 70, 80 mil pacotes vendidos nos Estados Unidos. Desses, 40 mil são mexicanos que moram nos Estados Unidos, depois 25 a 30 mil americanos, depois de 5 a 10 mil brasileiros que moram nos Estados Unidos, que compraram os pacotes nos Estados Unidos. Então, tem todo um mix de oportunidades. Então, nós estamos criando uma série de canais de comunicação, aprovamos nessa Câmara 3 grandes programas da Promoção Brasil do Ministério do Turismo, Ministério do Esporte, para poder fazer uma divulgação, tanto eventos. Nós estivemos fazendo palestra nesses anos, e aí, ao contrário dos órgãos oficiais, nós estivemos no Hostelco, em Barcelona, falando da parte positiva, do legado que nós temos, da infraestrutura que tem em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Nós estivemos agora no Congresso Mundial, na Suíça, o mês passado, depois fazendo a visita para a MET, para a FIFA, mostrando um pouco dentro dos Go to Brasil que aconteceram. Nós fomos só em Portugal porque São Paulo era anfitrião, levamos bolas, camisetas e mostrando um pouco do que a gente pode ter de bom para o turista vir receber aqui, em relação à parte de turismo de aventura, lazer, gastronômico, cultura e tudo mais. Então é desde mostrar um museu de futebol que vai ter uma visitação extraordinária, até trabalhar um grande polo de gastronomia no Itaim, nos Jardins, com os grandes restaurantes, bares, inclusive shows de alta categoria, como tem, por exemplo, um samba criado da Semana de Arte Moderna, com uma alta gastronomia no centro de São Paulo. Então a ideia é mostrar para o turista que São Paulo, que o Brasil inteiro tem uma boa estrutura para ele poder voltar depois de São Paulo e o Brasil se consolidar como um grande destino turístico do mundo. Muito bem, você está assistindo o Urbanville Especial Debate, que hoje está discutindo o tema O Legado da Copa do Mundo no Brasil. E um dos legados possíveis desse evento é a questão da ampliação dos negócios. Então agora nós temos algumas questões aqui que são voltadas a esse ambiente de negócios durante e pós-Copa. A primeira questão que se apresenta aqui diz o seguinte: os efeitos da Copa do Mundo, ao menos para as micro e pequenos industriais paulistas, devem atrapalhar a economia do Brasil. É o que dizem um pouco mais da metade deles, 51% para ser mais exato, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, que foi feita a pedido do SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Então, repetindo, para as micros e pequenos industriais paulistas, os efeitos da Copa do Mundo devem mais atrapalhar a economia do que ajudar. Afinal, pergunto a vocês, a Copa do Mundo será ou não um bom negócio para a nossa economia? Eu acho que será. Eu não tenho dúvida que será. A cadeia do turismo é uma cadeia muito forte em termos de desdobramentos. E a pequena empresa e a microempresa é uma das mais beneficiadas, não é, Bruno? Não entendo essa estatística aqui dessas entrevistas, porque nós fizemos um trabalho durante anos sobre a indústria do turismo, em parques temáticos, parques aquáticos,
E quando você enxerga o desdobramento que isso tem em termos de possibilidade de geração de negócio, geração de emprego, produção de camiseta, produção da bexiga, do não sei o quê, é uma cadeia enorme, né? E que só envolve pequenos e microempresários. É uma visão que eu não concordo, eu não partilho disso daqui, não sei por que chegou a isso daí. Talvez essa nuvem de pessimismo que está se alastrando no país. Porque do ponto de vista de geração de negócios, do ponto de vista de desdobramento de negócios a partir de uma cadeia produtiva, como é a cadeia produtiva do turismo, é assustador. É uma das cadeias que mais beneficia a pequena e microempresa. O Bruno mesmo estava falando, está levando o artesanato lá para os hotéis, está levando o artesanato para ir nessas feirinhas e essas feiras que existem nos museus e tal. E tudo isso é desdobramento de uma pequena e microempresa. Acho difícil que tenha um impacto negativo nessa cadeia. Eu tenho alguns números, por exemplo, a gente sabe que na questão do turismo, entrando um pouco na sua área, gera-se mais ou menos 700 mil empregos, né? E isso pode gerar, e o evento Copa gera um impacto de quase 183 bilhões de reais na economia, o que é mais ou menos 0,4% do nosso PIB brasileiro, né? Em contrapartida, existem algumas literaturas no mundo, por exemplo, a Soccer Economics, que é um livro escrito por um britânico, escrito Simon Cooper, que ele diz que a Copa não traz legado nenhum, apenas um legado de imagem, um legado de marketing para a empresa. Eu acho que temos que esperar para ver efetivamente esse número e como ele vai ser calculado. Quem sabe o Flávio pode explicar para a gente como é que calcula isso, né? Eu acho, eu não sou pessimista, mas eu acho, tentando interpretar as pesquisas, um pouco dessa aura que está, como o Tomás bem falou, um pessimismo se alastrando, né? Eu tendo a pensar que esse pós-Copa que eu já havia mencionado é como se já estivesse sendo antecipado para o meio da Copa, né? Então as pessoas já estão vendo esse momento posterior e um possível refluxo de negócios, né? O durante a Copa, eu nunca fiz essa conta e também não. Esse caso eu conhecia do britânico do soccer, que ele diz que não há nenhum legado, nenhum benefício. Mas é uma conta que pode ser feita do impacto positivo, né, de cadeias movimentadas e negócios que deixam de ser feitos. A gente começou a dizer aqui que há negócios que podem ser postergados, antecipados, ou negócios que desaparecem. Então você tem que ver o efeito líquido, né? Então isso é difícil você fazer essa conta numa economia complexa e todas as cadeias produtivas. Você teria que capacitar o IBGE para fazer essa conta. Então não faz muito sentido. Eu acho que nunca a gente vai saber milimetricamente se o efeito líquido foi positivo ou não. Então mais ficamos com esse efeito psicológico e a preocupação essa sim eu tenho, né? No pós-Copa, se o efeito não vai ser negativo no sentido de desanimar as pessoas e tirar aquela motivação para uma série de projetos e investimentos, ela desaparece do dia para a noite e, pegando o ambiente já de incerteza econômica, você pode ter um momento bastante ruim na economia, né? Então, estamos perto de chegar lá e ver se realmente vai acontecer. Esperamos que não, vamos crer que não. Né? Eu já acredito que também tentando interpretar esses números, em princípio, obviamente, que me parece que os microempresários terão benefícios com a realização da Copa do Mundo, embora a FIFA imponha algumas restrições, talvez seja um pouco em função disso para a produção de peças, de produtos, de marcas que possam ter alguma ligação, mas eu não acredito. Eu acho que é muito mais o reflexo de uma frustração das pessoas que imaginavam um legado muito maior. Como a gente falou agora há pouco, a gente imaginava que teria um 4G funcionando. Como a gente também comentou, eu, pelo menos, imaginei que seria possível mesmo, que um sonho, a gente ter um trem-bala ligando São Paulo, Rio e chegando em Campinas, favorecendo... O Flávio deu risada antes de mim. A questão do aeroporto. O Flávio deu risada antes de mim do trem-bala. Eu também imaginei que fosse possível a gente ter o aeroporto de Congonhas já ligado ao metrô, né? Também imaginei que Cumbica já pudesse ter uma ligação ferroviária, né, para a gente poder fazer essa ligação. Imaginei que as cidades pudessem ter melhorado. Por exemplo, os planos que existiam para Brasília eram fantásticos.
poderiam transformar Brasília numa cidade praticamente que hoje só convive com muitos carros nas ruas, né? Uma cidade em que essa mobilidade urbana seria muito melhor planejada, né? Então, por exemplo, Pernambuco tinha um projeto maravilhoso de navegação do rio Capibaribe, que é fantástico, transformaria de fato Recife naquela famosa Veneza brasileira, né? O sistema de transporte também que ligaria o VLT de Fortaleza, Parangaba, Mucuripe, se já estivesse pronto, as pessoas estariam mais com essa sensação. Então, eu acho que um pouco reflete essa situação hoje, do canteiro de obras, sem a solução das obras nas ruas, um pouco dessa restrição da FIFA, né? Um pouco da insatisfação do brasileiro com uma série de coisas, e isso acaba refletindo na pesquisa. Mas só para complementar o raciocínio, quer dizer, é uma questão meio maníaco-depressiva, né? Eu acho que também a expectativa ficou elevada, esse desengavetamento de projetos, até de coisas que são inexequíveis no prazo dado, ou que era uma ambição excessiva, financeiramente muitas vezes econômica e às vezes financeiramente, não há recurso financeiro para o projeto. Então, isso aí tem a ver com os políticos, né? Os políticos criam isso porque os beneficia. Então, agora a gente está no momento inverso, né? Então, eu acho que os dois momentos estão errados, né? A gente tem que trabalhar com realismo e tentar algo mais saudável aí no meio. Muito bem, o nosso Urbanville Especial Debate começa a chegar próximo do fim, discutindo o tema legado da Copa do Mundo do Brasil. E meio que para encerrar essa última questão aqui, uma questãozinha, obviamente, polêmica que não poderia faltar nesse debate, que é a seguinte: como os senhores avaliam a questão dos muitos protestos já realizados, que estão sendo realizados, inclusive hoje aqui em São Paulo foi um dia complicadíssimo em termos de protestos, e dos que se prometem realizar? Esse é um fator, afinal, que pode prejudicar a imagem do país e os negócios a serem gerados com a Copa do Mundo? Olha, eu gostaria até de falar dos processos que aconteceram, realmente. Eles têm um grande problema. Se a gente pegar a região da Paulista, no começo do ano passado, no meio do ano passado, quando teve aquele grande fluxo, naquela semana nós perdemos só na hotelaria 12 milhões de reais de cancelamentos de eventos e hospedagem que aconteceram durante o período. Eu acho que a questão do processo é um processo democrático, né, do protesto, e ele tem que ser abordado também de uma forma, mas ele, de uma outra forma também, ele tem que ser visto desse ponto de vista de trabalhar também, isso vem de começar a trabalhar agora, uma imagem positiva da Copa do Mundo. Tentar, e você vê que hoje as patrocinadoras da Copa já estão criando campanhas para tentar engajar a população. Eu acho que vai ser uma grande festa a situação do Brasil. Tudo vai ter a ver também com o primeiro jogo. Se o Brasil ganhar o primeiro jogo, vai virar uma comoção nacional. Todo mundo, principalmente se ganhar bem, todo mundo vai para a rua, vai virar uma festa e vai esmiuçar realmente essa questão, principalmente dos protestos mais agressivos. Se o Brasil perde o primeiro jogo, aí nós teremos um problema sério do ponto de vista de uma série de outras coisas. Do ponto de vista de legado financeiro, em relação, nós temos, por exemplo, das 32 seleções, eu tenho 25 reuniões já agendadas com patrocinadores da Copa durante a Copa, fora do intervalo dos jogos, por dois motivos. O primeiro, ele está procurando nós para tentar fechar negócio e distribuir os produtos deles aqui no Brasil para o mercado hoteleiro. E 20% delas eles representam também fundos de investimentos que estão vendo o Brasil como um dos BRICS, como um potencial para poder investir e comprar hotéis, não só dentro da cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo como um todo. Olhando não só nos mercados primários, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas também olhando secundários como Campinas, Ribeirão Preto, ou mesmo terciários como Embu das Artes ou Pereira Barreto. Então tem toda uma energia, e aí falando do que vai acontecer depois da Copa do Mundo, nós já temos uma previsão de ocupação de pelo menos 15% maior do que o mesmo período no segundo semestre para a hotelaria, que já fala de pelo menos na cidade de São Paulo, né, em dentro do estado, pela essa transferência de negócios, né. Dentro do mercado de viagens também existe uma procura e um crescimento que vem até pela entrada da classe C. Nós temos hoje 44 milhões da classe C, de 110 milhões, que passam a consumir o turismo. Se a gente perguntasse num grande hotel nas Rumadeiras, 20 anos atrás, quem viajava de avião, era zero. Hoje em dia, se você fizer a mesma pergunta, 99% já viaja. E se a gente perguntar, então, e essas pessoas começam a entender que é melhor descer a mala e ficar em casa de família e ficar hospedado no hotel. Então, por isso, a gente tem uma projeção de crescimento do consumo e do turismo da classe C dentro do mercado e, por isso, o crescimento desse mercado. As manifestações, embora nós tenhamos essa possibilidade de
manifestar democraticamente nossos anseios e nossa insatisfação, o que me preocupa é a manipulação das manifestações. Ela não é original na sua essência daquilo que eu estou reivindicando, mas eu tenho muito receio que ela seja uma manifestação como margem de manobra para uma agenda oculta, que não a agenda real daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou protestando. Então, eu tenho notado que as manifestações, às vezes, elas se tornam muito genéricas, elas se tornam muito superficiais, todo mundo pede tudo, desde do passe livre até passagem de avião grátis, ou minha casa, meu terreno, e assim por diante. E é isso que me preocupa, quer dizer, usar a Copa do Mundo, usar esse momento em que o país está num grau de visibilidade assustador, sendo que por trás dessas manifestações existe uma agenda oculta com uma outra intenção e que possa trazer um prejuízo para o país como um todo, pensando de que uma economia globalizada, uma economia de negócios que procura olhar para o Brasil como uma possibilidade e o Brasil poder resgatar um momento perdido, né, onde nós não conseguimos nos inserir na comunidade mundial de negócios, nós ficamos isolados. Tem uma matéria na Folha de São Paulo hoje dizendo exatamente isso, do isolado que o Brasil ficou por não conseguir estabelecer acordos bilaterais. Nós ficamos fora da ALCA, nós ficamos fora de qualquer outra atividade, porque ficamos atrelados aí a um Mercosul que não decolou, que não decola, e com uma possibilidade de continuarmos isolados ainda no futuro próximo. Acho que se aproveitarmos esse aprendizado, se trouxermos aí todas as nossas boas intenções para a mesa e pensarmos que a gente tem esta oportunidade de ouro, né, de falar com o mundo todo e tratarmos de falar coisas sérias, né, coisas de um país que tem todas as possibilidades de se integrar na comunidade econômica mundial como realmente a sexta economia do mundo e não como a, sei lá, 85ª do ponto de vista social, sei lá o quê, nós teríamos uma perda de oportunidade. Então, minha fala final é que coloquemos todos os nossos esforços no sentido de reverter no que toca a nós, no que toca a nossa lucidez com relação às nossas possibilidades de comunicação, que a gente procure trazer esta dimensão do país se inserindo na comunidade mundial e não da mesquinhez ou da pequenez de algumas coisas que poderão atrapalhar essa nossa posição perante o mundo. Como o Rodrigo disse, é vitrine ou é janela? Que sejamos vitrine, né? E não sejamos janelas. Né? Perfeito. Tomás, eu concordo perfeitamente com o que você disse. Eu acho que os protestos, eles são, primeiro que, de forma geral, eles são fora do tempo, né? O tempo de brigar por isso já passou, e teremos um tempo depois da Copa do Mundo, que são as eleições. Mas o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Nós teremos, certamente, dois lados durante essa Copa do Mundo. Não necessariamente divididos, mas teremos dois lados. Teremos um grupo que irá protestar por qualquer coisa e vai aproveitar a Copa do Mundo para fazer as suas reivindicações. E teremos um outro grupo que vai aproveitar essa onda da Copa do Mundo. A gente já vê, só na questão das figurinhas da Copa do Mundo, né, o movimento que você vê na frente das bancas de jornais. Existem pessoas, sim, que já curtem, já vejo ruas pintadas nas ruas, mas parece que as pessoas que são a favor da Copa do Mundo estão cometendo um crime. Às vezes eu sinto isso, que a pessoa que está querendo curtir esse momento da Copa do Mundo, como o Bruno colocou, é a grande oportunidade. Possivelmente nós não teremos outra oportunidade de ter outra Copa do Mundo no Brasil ou aqui na América do Sul. Só daqui a 64 anos. Não sei nem se depois foi tão difícil organizar essa Copa, não sei se a gente consegue ter outra oportunidade. Mas, enfim, a Copa do Mundo está aí, né? Nós temos que aproveitar. Mas o que eu imagino? Aí só uma coisa que eu acho que também vai na contramão do que muita gente pensa, que é o seguinte: eu imagino que se o Brasil perder o primeiro jogo, o Brasil perder o segundo jogo, teremos menos problemas do que se o Brasil for campeão. Pelo seguinte, porque aquele grupo que é do contra, aquele grupo, ele está doido para que dê tudo errado. Ele quer que nada dê certo.
que acontece? Se ele encontrar as pessoas buzinando nas ruas, comemorando, gritando, né, bebendo a cervejinha, né, e comemorando, o que vai acontecer? Ele vai se sentir, fala, puxa vida, aconteceu a Copa do Mundo, tá todo mundo feliz e não estão contra. E talvez esse grupo queira reagir de forma mais antidemocrática, né? Enfim, não consiga se contentar com a felicidade dos outros. Então, então, acho que ele não será contagiado. Eu acho que ele já tem uma opinião pré-definida, como as pessoas que também vão curtir a Copa do Mundo, aquele cara conseguiu seu ingresso, vai querer, de fato, tirar 1 milhão de fotografias, vai querer mostrar para todo mundo que esteve nesse momento histórico do Brasil, né? E é um momento histórico, uma grande oportunidade. Então agora é hora de aproveitar essa oportunidade, né? E vamos aproveitar a Copa do Mundo. Depois, 3 meses depois, tem eleições e as pessoas podem manifestar a sua opinião com voto. São 21h04. O Urban View Especial Debate, que hoje discute o tema o legado da Copa do Mundo no Brasil, chega ao seu final. Terminou o nosso horário aqui, então eu queria agradecer muito pelo Urban View e pela Urban Systems, que é a promotora desse programa, pela presença do Flávio Chevis, que é especialista em estruturação e modelagem de projetos de infraestrutura com foco em transportes, da Adax Assessoria, o Rodrigo Prada, que é diretor do Portal da Copa, o Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, a Luísio Margarido, diretor comercial da Aeroportos Brasil Viracopos, e Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. A vocês o nosso muitíssimo obrigado. A gente espera contar com vocês numa próxima oportunidade. Verdade. Em nome da Urban Systems, obrigada pela audiência. Você, internauta, também que mandou suas questões. Obrigada a todos que participaram. Eu quero convidar vocês também, o Urban View, toda quarta-feira, das 17 às 18 horas. Não é isso, Gilberto? Muito bem. E em breve esse programa estará disponível também em todos os nossos canais de divulgação, o nosso canal no YouTube, no site da Urban Systems, e você vai poder ver, rever e compartilhar quando você quiser. Tá lá.